Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. I just had the worst day ever. This morning, my boss called me into his office and told me I was being fired. He said the company needed to cut costs, and I was one of the people they decided to let go. I felt terrible and didn't know how to tell my wife. On the way home, things got even worse. A man stopped me on the street, pulled out a knife, and took my wallet and phone. I was scared but tried to stay calm. After he left, I felt angry and helpless. When I finally got home, I thought I could rest, but my wife was waiting for me. She said we needed to talk and told me she wants a divorce. I couldn't believe it. Everything fell apart in just one day. I feel lost and don't know what to do now. Olá novamente, eu já estou com a transcrição do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. I just had the worst day ever. This morning, my boss called me into his office and told me I was being fired. He said the company needed to cut costs and I was one of the people they decided to let go. I felt terrible and didn't know how to tell my wife. On the way home, things got even worse. A man stopped me on the street, pulled out a knife, and took my wallet and phone. I was scared but tried to stay calm. After he left, I felt angry and helpless. When I finally got home, I thought I could rest, but my wife was waiting for me. She said we needed to talk and told me she wants a divorce. I couldn't believe it. Everything fell apart in just one day. I feel lost and don't know what to do now. Very good. Olha só então. I just had the worst day ever. O just pode ser utilizado para dizer que algo acabou de acontecer, para dar ênfase ou no sentido de apenas, somente. I just had, eu acabei de ter, eu tive, the worst day ever. Worst é o superlativo para bad. Bad, ruim, worst, pior, worst, o pior de todos, né? Então, worst, superlativo. Day, dia, e o ever, ele pode passar a ideia de em algum momento, alguma vez, de todos os tempos, né? De toda a vida. Então, I just had the worst day ever. Eu acabei de ter o pior dia de todos, de toda a minha vida. This morning, my boss called me into his office and told me I was being fired. This morning, nessa manhã, my boss, meu chefe, called me, me chamou into his office. O into passa a ideia de entrar, né? Esse movimento. Called me into his office. Me chamou para dentro do seu escritório, me chamou ao seu escritório and told me, e me disse, told, passado de tell, e me disse I was being fired, que eu estava sendo demitido. To be fired é ser demitido. Então, nessa manhã, meu chefe me chamou ao seu escritório e me disse que eu estava sendo demitido. He said the company needed to cut costs and I was one of the people they decided to let go.
He said, ele disse, said, passado de say, né? Então, ele disse, the company, a companhia, needed to cut costs. Precisava cortar gastos, né? Costs, gastos e cut, cortar. And I was one of the people, e eu era uma das pessoas, they decided, que eles decidiram to let go. Let go é deixar ir, abrir mão. Então, ele disse que a companhia precisava cortar custos e eu era uma das pessoas que eles decidiram deixar ir, ou seja, eu era uma das pessoas que estava sendo mandado embora. I felt terrible and didn't know how to tell my wife. I felt é o passado de feel, sentir. Então, I felt terrible, eu me senti terrível, and didn't know, e não sabia how to tell my wife, como contar a minha esposa, como dizer a minha esposa, né? Tell, dizer ou contar. Wife, esposa. On the way home, no caminho para casa, a caminho de casa, things got even worse. O even, né, tem alguns usos, pode ser nem, até mesmo, sequer, ainda, né, no sentido de ainda mais. Então, ó, things got even worse. As coisas, ó, lembra que eu disse que bad, ruim, worse, comparativo, pior, e worst, superlativo, né, o pior de todos. Então, things got even worse. As coisas ficaram ainda piores, as coisas pioraram ainda mais. Esse ainda mais, quem tá passando a ideia é o even, tá? E o got, você sabe, passado de get, e o get tem vários usos. On the way home, things got even worse. A caminho de casa, as coisas ficaram ainda piores. Ou as coisas pioraram ainda mais. A man stopped me on the street. Ó, a man, um homem, stopped me parou on the street, na rua, pulled out a knife. Ó, pull é o verbo puxar, né? Push, empurrar, e o pull, puxar. Então, pulled out a knife, puxou para fora, sacou, a knife, uma faca. Knife, faca. Então, pulled out a knife, sacou uma faca, and took my wallet and phone. And took, passado de take, pegar, tomar ou levar. Então, e levou my wallet, minha carteira, and phone, e telefone. I was scared. Eu fiquei assustado, né? I was scared, but tried to stay calm. Mas tentei ficar ou permanecer, e calm, calmo. Então, eu fiquei assustado, mas tentei permanecer calmo. After he left, depois que ele, left, passado de leave, sair, partir ou deixar. Então, after he left, depois que ele saiu, depois que ele partiu, I felt angry and helpless. Eu me senti, felt, passado de feel, sentir. Então, I felt, eu me senti angry, com raiva, nervoso, and helpless, e impotente, tá? Helpless, impotente. I felt angry and helpless. Eu me senti com raiva e impotente. When I finally got home, quando eu finalmente cheguei em casa, when I finally, né? Quando eu finalmente cheguei em casa, I thought I could rest. Thought é o passado de think, pensar ou achar. Então, I thought I could rest. Eu pensei que eu poderia descansar, né? Rest, descansar. But my wife was waiting for me. Mas a minha esposa was waiting, estava esperando, aguardando for me, por mim. Mas a minha esposa estava me aguardando ou aguardando por mim. She said we needed to talk. Ela disse, né? Said, passado de say. Ela disse we needed to talk, que nós precisávamos conversar. And told me she wants a divorce. E me disse, told, passado de tell. E me disse, she wants, que ela quer, a divorce, um divórcio, o divórcio, né? Então, ela disse que nós precisávamos conversar e me disse que quer o divórcio. I couldn't believe it. Eu não conseguia acreditar nisso, né? Não deu para acreditar, era inacreditável.
Everything fell apart in just one day. Everything, tudo, fell apart. Esse fell é passado de fall, que é cair. Fall apart é desmoronar. Então, everything fell apart. Tudo desmoronou in just one day. Em apenas um dia ou num único dia. I feel lost. Eu me sinto perdido. I feel lost. Eu me sinto perdido. And don't know what to do now. And don't know what to do now. E não sei o que fazer agora. Eu me sinto perdido e não sei o que fazer agora. Realmente, the worst day ever, né? O pior dia de todos, um dia bem ruim, ok? Very good. Vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio, né, ou do material, no caso o texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. I just had the worst day ever. This morning, my boss called me into his office and told me I was being fired. He said the company needed to cut costs, and I was one of the people they decided to let go. I felt terrible and didn't know how to tell my wife. On the way home, things got even worse. A man stopped me on the street, pulled out a knife, and took my wallet and phone. I was scared but tried to stay calm. After he left, I felt angry and helpless. When I finally got home, I thought I could rest, but my wife was waiting for me. She said we needed to talk and told me she wants a divorce. I couldn't believe it. Everything fell apart in just one day. I feel lost and don't know what to do now. I just had the worst day ever. This morning, my boss called me into his office and told me I was being fired. He said the company needed to cut costs, and I was one of the people they decided to let go. I felt terrible and didn't know how to tell my wife. On the way home, things got even worse. A man stopped me on the street, pulled out a knife, and took my wallet and phone. I was scared but tried to stay calm. After he left, I felt angry and helpless. When I finally got home, I thought I could rest, but my wife was waiting for me. She said we needed to talk and told me she wants a divorce. I couldn't believe it. Everything fell apart in just one day. I feel lost and don't know what to do now.